Começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia no nosso programa de hoje. E preste atenção, hoje é sexta-feira, não é tema fechado, é perguntas e respostas. Você tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã? Faz aqui pra gente, manda pra gente uma pergunta que nós vamos tentar responder no programa de hoje. Durante o programa, aqui embaixo vão aparecer os contatos, Facebook, Twitter, rede social, internet, e-mail e também o telefone. Como nós estamos ao vivo, você pode pegar o seu telefone, ligar para cá e fazer alguma pergunta para o Antenados de hoje. Nós vamos responder, hoje falar sobre tudo. Hoje vamos falar sobre o Papa que renunciou, hoje nós vamos falar sobre o meteorito que caiu na Rússia. Algumas pessoas já estão falando prenúncio do fim dos tempos, tem umas imagens na internet, um negócio de maluco de fato. Bola de fogo voando no céu. O que você acha que é tudo isso? O que está acontecendo com o mundo? É sobre isso que nós vamos debater e conversar hoje aqui no Antenados na Geral. Você também pode assistir de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Lá você poderá assistir no seu computador, celular ou no tablet. E para responder essas perguntas e perguntas que serão feitas por você, telespectador, que nos assiste agora, eu recebo ele, que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal, também é escritor, pastor Joel de França. Pastor Joel, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. A paz do Senhor, André, a paz do Senhor a todos os nossos debatedores, você que está nos assistindo, que possamos contribuir para que você possa ser abençoado essa tarde. Quero aproveitar e mandar um abraço ao pessoal lá de Aracaju, que está sintonizado lá, meu compadre Valdo, minha afilhada, a você de paciência, a minha esposa, você que está sintonizado. Fica ligado, nós vamos participar hoje aqui em debate que com certeza vai ajudar a esclarecer alguma coisa na sua vida. A gente vai falar de tudo. Sexta-feira tem esse, né, bispo, essa diferença. Sexta-feira a gente não fala sobre um tema. O que você mandar de pergunta, a gente vai tentar só aqui no computador agora. Antes de começar o programa, a gente já tem mais de umas 12 perguntas feitas, bem interessantes, totalmente diferentes uma das outras. Então a gente vai tentar abordar tudo de uma vez só com ele também, que é pastor da Igreja Congregacional do Correia, em Guaratiba. Estou falando do pastor Luciano Serenado. Pastor Luciano, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Boa tarde a você, telespectador. Que Deus esteja te abençoando onde quer que você esteja. Eu quero mandar um abraço para a minha igreja, já de iniciar a Igreja Congregacional do Correia. Amo vocês, minha família também, minha esposa, meu filho Davi, meu filho Leonardo que está aqui assistindo. Toda a galera da Igreja do Correia, Igreja Caldeirão, uma igreja que abraça, uma igreja que ama, estamos juntos e espero contribuir um pouquinho junto com os amados irmãos aqui e aprender com vocês também. Essa é a minha intenção. Deus abençoe. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica A Paz do Senhor, pastor Alfredo Barros. Pastor, a paz. Paz, André, a paz, telespectadores, os internautas, os nossos queridos amados aqui que vão colaborar com esse programa, com essa tarde maravilhosa. E que Deus possa estar esclarecendo grandes coisas aí no coração de cada um. É um prazer estarmos mais uma vez juntos aqui na Boas Novas. Também recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Jardim Palmares. Ele também é cantor. Estou falando do pastor Antônio Justino. Antônio, bem-vindo ao Antenados na Geral, pastor. Paz do Senhor, André, nessa vitória. Mando um abraço para todos os irmãos ali de Jardim Palmares, meu pastor Marco Tadeu, todos os obreiros, os irmãos ali da minha igreja também, todos os irmãos ali de Vilar Carioca. Eu falei com eles que ia mandar um abraço, eles falaram, manda um abraço. Não, tá, abraço assim, não vai apanhar lá quando chegar, hein? Vai ficar bravo. Um abraço pro Daniel Guedes, pregador, Tchafo, Toinho, todos os amigos. São muitos, tem né? a lista aí ainda, tem uma hora ainda, pastor. A gente fala aqui, mas cuidado aí. Cuidado que se não falar o nome de alguns aí, o pessoal vai querer pegar, pastor. Seja bem-vindo ao Antenados na Geral, um prazer recebê-lo aqui também. Leve o nosso abraço pro pastor Marcos também, lá de Jardim Palmares. Tamo junto. Olha, a gente nem começou direito o programa, já tem pergunta aqui da Renata do Rio de Janeiro, que já tá na linha. Sexta-feira é assim, pode fazer sua pergunta, mande pela internet, por SMS, por e-mail, ou pode ligar para cá. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Renata? Você me ouve? Alô? Alô? Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem. Qual é a sua pergunta, querida? Oi? Qual é a sua pergunta? Ah, tá, porque eu não estava ouvindo. Eu gostaria de saber o que você acha sobre esse assunto do Papa, ele ter saído do poder. Porque muitos diziam, né, que ele seria o anticristo. Acho que assim, o que você acha? Eu gostaria de saber sobre esse assunto. Tá certo, Renato, obrigado pela pergunta. A gente ia falar um pouco sobre isso, acho que vai tomar um bloco nosso aqui, que é uma coisa inédita. Um Papa renunciar. Antes do Bento XVI, todos os outros papas, e aí inclui-se, segundo eles, o primeiro Papa era Pedro, né? E até o pastor Silas, numa entrevista com Maria Gleber, falou, olha, Pedro era casado, Jesus, né? Ele tinha sogra, né? Tinha sogra, ele era casado, tem que liberar, mas enfim, esse é outro papo, mas a gente pode falar também. Mas desde então,
nunca se renunciou ao cargo. O papado não era visto como cargo, era visto talvez como uma pessoa que era escolhida para ser talvez o próprio Jesus encarnado. Às vezes alguns acreditam assim. Ele falou, não, uma posição eu não quero mais, porque eu não quero atrapalhar o andamento da Igreja Católica. Tem muitos desafios, eu estou ficando velho, não estou mais aguentando o trampo. É mais ou menos isso que ele disse, embora muitas pessoas façam conjecturas, eu quero conversar sobre algumas delas, mas o senhor recebeu como essa notícia, bispo? É um troço diferente, né? Com certeza. É aquele ditado. Ir a Roma não ver o Papa, a pessoa fica triste. Agora, ir a Roma e não ter Papa, a tristeza é geral. Bom, nós sabemos que no período desse Papa, a Igreja Católica foi envolvida em muitos casos de pedofilia. E um dos cardeais que faz parte desse clero da votação é um dos que apoia a pedofilia. Ele se manifestou claramente no jornal até o Globo de hoje a respeito disso. Ele disse que pedofilia é um mal, e daí? Como que ele diz? Nós somos pedófilos, e daí? E sabemos que o irmão desse Papa foi processado por pedofilia. Se o irmão é da época dele de papado ou de padre, será que ele também não estava envolvido? E por que sair e não querer mais contato com ninguém? Ele diz que vai se esconder. Ele só vai fazer parte do clero dele religioso. Mas ele não quer mais comunicação com ninguém. Por que isso? E às vésperas de um grande evento aqui no Rio de Janeiro, que é da juventude, o líder espiritual jovem, pergunta ao seu líder por que conclamou todos os jovens para um grande evento e renuncia na véspera desse grande evento. Me explique, meu líder, por que essa renúncia? Você acredita em, talvez, pastor, tinha algo prestes a explodir aí, não, vamos melhor renunciar, talvez. Muitas pessoas até acreditam assim, teve muita pressão para que fosse a renúncia, não foi algo dele propriamente, embora tenha transparecido assim. E se a pessoa for olhar de um jeito bem simplista e simples, fala assim, poxa, é até interessante, uma pessoa que já estava com uma certa idade, não dava conta do dia a dia e saiu da posição para que outra pessoa com mais vigor entrasse. Desse lado é até louvável, muitas pessoas até, enfim, deram likes na internet, falaram muito bem, poxa, parabéns pelo posicionamento, e realmente é muito inteligente isso. Mas você acha que tinha um pouco mais do que somente isso? Com certeza, na verdade, nós nunca saberemos a verdade. Cada um vai dar uma explicação, vai levar para um lado, mas nós comentávamos aqui alguma coisa antes aqui. Eu creio que tem um fundo espiritual por trás disso, porque, pela idade que ele tem, ele não vai ter mais aquele pique, ficando para lá, para cá, daqui a pouco estoura alguma coisa em Israel, que nós conversamos que vai estourar a qualquer momento, e ele, como autoridade espiritual, religiosa do catolicismo, não vai ter pique para ir lá. Não vai, ele está sabendo. Um amigo meu, ele é muito, assim, gozador, ele falou, Alfredo, poxa, pastor, tem uns caras lá em Israel que estão andando num aviãozinho que tem 2 palestinos conversando e jogam um míssil no meio. O Papa está correndo enquanto é tempo. Eu morri de rir. Mas cada um tem a sua conjectura, cada um tem a sua explicação. Mas, com certeza, tem fundo espiritual? Tem. Deus está nisso. Tudo isso é envolvimento da preparação do anticristo, da vinda de Jesus. Tudo faz parte. Tem que ficar atentos. Olhos em Jerusalém, termômetro do mundo, isso que está acontecendo no Vaticano. Mas, pastor, para acontecer. Pastor Alfredo, também teve o escândalo financeiro, teve quebra de sigilo do Vaticano. Tem muita isso coisa. Teve no período desse Papa aí. O André falou ainda há pouco. O André falou o desvio de verbas, não é pouco, não. Que é uma coisa, só para o pessoal entender, mas... E eu levei mais para o lado simplista, no sentido de uma pessoa da idade que ele tinha. Idade, Por exemplo, com a idade dele, mas todo o Papa Papa antigo, é velho. durante os 2 últimos anos, praticamente a Igreja Católica foi parada porque ele estava doente e não fazia nada. Porque, olha lá, só para o pessoal ter ideia, ele fala assim, poxa, imagina o Barack Obama, quanta responsabilidade. Deixa eu falar um pouquinho do Papa. O Papa, o chefe da cabeça do Vaticano, ele é o chefe da maior igreja, talvez religiosa, mais antiga do mundo. Ele é um chefe de Estado, um presidente, porque o Vaticano é um Estado. Ele é o dono do Banco do Vaticano. Eles têm um banco e têm moedas, eles imprimem moedas. Eles são os maiores latifundiários do mundo. Ninguém tem mais imóvel, terra no mundo do que a Igreja Católica. Em lugares que outras igrejas nem evangélicas têm. Eles têm. E nunca vão ter. É isso aí. E eles têm controle, tudo mais. Ou seja, tudo isso converge em uma pessoa. Se o cara está cheio de pressão, problema acontecendo, não sei o quê, tá velho, fala, meu irmão, trabalhei a minha vida inteira para quando eu estar com 90 anos, ter todo esse problema, eu vou largar um pouquinho. Muitas pessoas encararam assim. Eu acho que uma coisa interessante é o equilíbrio, né? Eu penso assim, é algo para a minha vida. Acho que nada melhor do que a opinião equilibrada. É claro que existem vertentes, como o pastor falou, cada um vai falar alguma coisa. Agora, o que o pastor falou é perfeito.
há algo de espiritual também. Claro que Nós temos que entender, não espiritualizando tudo, mas estamos vivendo os últimos dias, ou não. Acreditamos nisso. Então, tudo tem a ver, essas coisas, esse nada, isso não tem nada a ver, foi um fato isolado, eu tenho meu pé atrás. Não podemos também ir um caça às bruxas. Não, isso, como diziam também, o João Paulo vai ser, né, a gente sabia, vai ser o anticristo, vai ser a besta, morreu. Então, assim, e só um detalhe que você falou... dizem isso, a gente comentando, estava falando sobre isso. E é crente, vai reencarnar mesmo, eu tô acreditando em Mas é reencarnação, interessante, rapaz. só que você falou, André, que assim, vai vir um Papa mais novo. Se a gente lembrar, quando João Paulo morreu, na transição dele, também, diziam que a igreja procura um Papa mais novo. E o Joseph Ratzinger, esse Papa, o Bento XVI, foi eleito com quantos anos? Então, a princípio, não seria o mais novo. E não foi. Quem garante que vai ser o mais novo? Então, a gente não pode partir que é para uma... porque a igreja precisa de uma jovem. Vamos uma entender. renovação. Agora, sabe Se uma coisa fosse para renovação, teria sido antes. Deixa eu levantar isso que eu achei interessante. No discurso de renúncia, pelo menos o último, que ele já tinha dado a notícia da renúncia, e o próximo discurso depois da notícia, ele enfatizou e deixou bem claro o seguinte... Estou vendo isso aqui, que o próximo... Ele falou, eu quero que o próximo seja uma jovem. Mas foi muito interessante o que o pastor falou. Ninguém garante, porque ele também, no mesmo discurso, denunciou talvez uma grande cisão de pensamentos dentro dos líderes da Igreja Católica. Um quer novo, outro não quer, outro não quer. Tanto que, quando ele foi escolhido, já foi escolhido mais velho, embora o próprio João Paulo já pensava assim, poxa, tem que ter alguém com mais vigor. Isso não aconteceu. Acho que também está... mostrando aí para o mundo que existem pensamentos diversos, cabeças diversas lá dentro da Igreja Católica. Né? Os nossos queridos católicos, nós temos o maior respeito, até certa admiração, porque às vezes eu converso com alguns pastores e eu falo, queridos, tem uma palavra em Atos, né? Se não voto de Gamaliel, não sei o quê, se esses não são de Deus, vão passar, se for de Deus, ficarão. Então, o que nós podemos entender da Igreja Católica até hoje? Então, algumas coisas precisam mudar dentro da Igreja Católica, e eu creio que pode ser esse Papa que vai entrar, vai mudar, e tudo isso tem, no caso, aponta também para a volta de Cristo, tem muita coisa que vai acontecer. Agora, para botar um pouco também de alegria, né, que a Bíblia diz que onde está o Espírito Santo, há a alegria, a liberdade. E se o Papa me pergunta, é fazer ele sair numa boa, olha, se ele quisesse botar um dinheiro na minha conta, Timóteo, se eu não me engano, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate e guardei a fé. E deixou um legado aí, ó, tô velho, não vou segurar a igreja. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, continuamos falando um pouco sobre isso. Tem muita coisa para falar sobre isso. Já foi coroinha. Não sai daí não, o Antenados volta já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Hoje é sexta-feira, perguntas e respostas. O tema é livre, você faz uma pergunta e nós vamos tentar responder. Primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre a renúncia do Papa Bento XVI, e tem muita coisa ainda para falar, mas antes disso, o Bruno, do Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Bruno? Alô? Tudo bem, queridão? Alô? Estou te ouvindo, pode falar, Bruno. André? Diga lá, amigão. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou um homem casado há cerca de 10 anos, sou cristão e tenho filhos pequenos. A minha questão é a seguinte, eu não consigo ter intimidade legal com minha esposa, às vezes dentro de casa, por causa das crianças e tal. A minha pergunta é pecado eu levar minha esposa para um motel? Assim, não por questão de vulgaridade nem nada, mas para ter uma questão de privacidade mesmo, passar uma noite mais íntima com minha esposa. O que você acha? Beleza, Brunão? Obrigado pela pergunta. Deixa eu deixar minha opinião antes. Leva, garotão, vai com tudo. Essa é a minha opinião, mas eu quero ver um pouco os pastores sobre a questão de... Ele quer ter intimidade, tem muita criança, às vezes isso até atrapalha um pouco o casamento. Ele fala, poxa, eu quero ir para um local para estar só eu e minha esposa para a gente reaquecer a chama da paixão. Convém? É legal? Eu acho, opinião particular, não há problema nenhum, Bruno. Problema nenhum. Agora, escolha bem para onde você vai, né? Selecione. Mas também, a gente tem que entender algo. Não é só o motel. Existem outras alternativas que você pode fazer com crianças pequenas. Eu tenho 2 pequenos também. A gente tem outras alternativas que a gente pode fazer. Tem a casa da avó, né? Que a gente pode dar um prêmio para as crianças e deixar na casa da avó. A gente pode fazer, e aí é a sua imaginação. Agora, eu particularmente não vejo problema nenhum nele, na esposa, escolherem um local para terem um tempo deles dois, porque é muito perigoso, André. Isso aí eu conheço relações, casamentos, eu não estou culpando os filhos, mas a falta de administração dos pais em relação aos filhos são bênçãos, filhos são heranças. Em momento nenhum eles podem ser empecilho
Então, são bênçãos. Agora, a gente tem que saber administrar. O esposo, a esposa. Saber bem administrar. Sabendo administrar, tem tempo para tudo. A Bíblia vai dizer isso para a gente, né? Tem tempo para tudo. Tudo e tudo. Então, minha opinião, para mim não há problema nenhum, muito pelo contrário. Pastor, o que ele está dizendo é compreensível, sim. Não tem filho pequeno e realmente tira a liberdade do pai e da mãe, essa é uma realidade. Nós vivemos um tabu até pouco tempo. Olha, o hotel é coisa do diabo, a pessoa vai ali para ter sexo. Mas o marido e a mulher não têm sexo? Então, é um tabu que se plantou, porque antigamente o motel era para motorista de caminhão cansado dormir. Essa era a realidade. Então, a pessoa ia para o hotel, mas o hotel não dava muito lucro, botaram o M no lugar do H e começou a dar lucro. Melhoraram um pouco. Essa é a realidade. Tem uma questão do Bruno que eu acho que também ele deve ficar preocupado, e eu entendo, e aquilo que eu falei, eu também devo entender, que é o seguinte, que eu já ouvi posicionamentos até de pastores nesse sentido que, querendo ou não, e é uma verdade também, um motel é uma localização onde pessoas vão para se prostituir, pessoas vão para, enfim, usar drogas, pessoas vão para dormir e descansar também, mas hoje, no Brasil, é conhecido como talvez um local que as pessoas vão para fazer sexo e querem se esconder, né, ou se prostituir, ou usar drogas. E muitas pessoas acreditam na questão espiritual, territorial que tem naquele, né, acreditam, aqui, pessoas já foram prostituir aqui, nessa mesma cama, usaram droga, então tem um demônio da prostituição nesse local. Vocês acreditam nisso também, que possa existir, talvez, o peso espiritual sobre... um peso espiritual sobre aquele local? Deus, pastor. André, olha só, na verdade, existe diferença entre motel e hotel. Motel é mais para prostituição, hotel é mais social. Sim. Eu, na verdade, eu tenho 2 filhos, como o pastor acabou de falar. Tenho 2 filhos, tenho um de 7 anos e tenho o Lohano, que é pregador, esse é mais abençoado. Dá 2 headphones para ele, assim, bota no máximo. Já está com 11 anos, entende melhor, mas com criança pequena é mais difícil. Eu, quando eu quero ficar assim, bem à vontade com a minha esposa, a gente quer voltar assim, aquele primeiro olhar, o que acontece? A gente vai para a pousada. Ali em Muriqui tem muita pousada, a gente vai para ali, paga R$150 e fica abençoado, entendeu? Não, mas assim, deixa eu voltar. Eu sei que existe. Calma aí, deixa eu levantar. Eu sei que existem outras opções. Existe o hotel, a casa da avó, mas a pergunta dele não é sobre a opção. Eu quero ir para um motel. O irmão está sendo enfático. Vamos lá. Vamos para a Bíblia e vamos depois deixar a Bíblia de lado. Primeira coisa que a Bíblia fala é que o leito do casal tem que ser um leito sem mácula. Espera aí. Aí ele pergunta para a camareira, trocou o lençol e a fronha? Trocou, tá limpinho, tá. Aí passa agora para a limpeza espiritual. Vamos para a Bíblia. Pela oração, você santifica até os alimentos. Eu escutei uma irmã no gabinete comigo uma vez falar assim, pastor, eu nunca tive para um motel. Ele está reclamando que eu estou traindo ele. Primeira vez que eu fui traí-lo, o homem me levou para um lugar que eu nunca tinha ido, que ele nunca me levou. Então tem que observar isso aí também. Se a sua esposa nunca foi, você chega lá, repreende, capetada, mosquito, capeta, em nome de Jesus, sai. Que agora aqui vai ser o meu leito sem mácula. Senhor, abençoa esta cama, que aqui aconteça coisas que nunca aconteceu dentro da minha intimidade com a minha esposa. Mas, pastor, ou seja, a gente está entendendo que existe o peso espiritual, então. Eu também acho. Não, mas o senhor está falando que tem que orar, então. Mas tudo quanto é lugar. Até nesse estúdio, vamos expulsar eles daqui. Vamos ver. Pastor Justino, tem muita gente falando ao mesmo tempo aqui. Na verdade, eu sou assembleano desde pequeno. Eu também. Sou assembleano, fui criado na igreja, e minha igreja onde eu fui criado é muito rígida, que é no interior, é complicado. Então, quer dizer, o senhor, acho que é do Rio, é mais fácil, é carioca, então o negócio é mais fácil. Agora, eu só ando um pouquinho, eu só vejo que tem lugar ainda que está preservando os bons costumes daquele, a gente, coisas mínimas. Mas peraí, o que a Bíblia diz? Deixa eu concluir, calma aí. Onde eu pisar a planta dos meus pés? Não, mas ele está falando de costume. Não falando... Ele está falando... O pastor está certo. Por que eu acho que ele está certo? Porque existe também o que eu chamo de pecado cultural e social. Claro. Se você leva alguém a tropeçar fazendo algo que você está fazendo ali, você tem que rever os conceitos. Olha só, eu acho que isso é importante de trazer. Calma aí, olha só. Sem mácula... Deixa eu concluir, pastor. Olha só, eu concluir. Eu, como pastor de Assembleia de Deus, e sou uma das primeiras igrejas no Brasil, etc, etc. Claro, não estamos discutindo igreja. Mas eu acredito assim, uma pousada, acho que não tem nada demais ele não, pousada é mais social. Como eu falei, hotel e motel. O hotel é mais social, motel já é mais para prostituição. Então, eu, como pastor, dou esse conselho dele sim. Vai para um hotel ou então vai para uma pousada. É a mesma coisa. Por que motel? Sai fora do motel. Deixa eu concluir.
vai pro hotel ou pra pousada, deixa o motel pra lá. Tem que ir de motel pra lá, pra que motel? Tem que ir pro motel? Antes de levar no Só um hotel, minuto, mas olha só, casal rapidinho homossexual agora. que Mas tava o na pastor tá pousada falando, tudo também bem, é a agora. opinião do pastor, nossas opiniões. Mas a questão de pousada e hotel. Quem garante que na pousada Antes, também... não foi de casal hotel? homossexual então, antes assim, dele. não tá nisso. Eu Não, acho que não, a gente não, tem que pastor, afirmar uma pastor, questão pastor, seguinte. pastor Não é o Luciano. local que vai fazer a diferença. Mas é uma questão a social. Não, É uma questão questão social. social. Ele está falando... Deixa eu levar, calma aí, social. vamos ouvir o pastor Deixa eu só Serenado, terminar. gente. O senhor falou sua opinião, eu aguardei. Eu estou falando da minha opinião. O que eu acho é que tanto motel, hotel, pousada, seja lá o que for. Se nós partimos do princípio que o pastor Alfredo acabou de falar, você é bênção onde quer que você esteja. Você vai estar a tua predisposição é o quê? Junto com a sua esposa está lá. Você está voltando a aquecer o seu relacionamento, enfim. Não há nada de mais nisso, nada de mal. Então, para mim, volta que eu falei. Deixa eu só não há explicar a problema nenhum. respeito Bruno, da vai visão sim do e pastor seja Justino. feliz. A visão do pastor Vamos Justino é fazer cultural. corretíssima. Ela não está discordando aqui. Não, é o ponto de vista dele. O ponto de vista dele. O ponto de vista dele. Eu também O ponto de não fui. vista É dele é legítimo, louvável. é legítimo. É louvável e certíssimo no tocante ao escândalo. Esse lugar que você está entrando com a sua esposa escandaliza. É Sai motel? fora. Escandaliza. Sim, essa é uma realidade. Escandaliza. Esse lugar, hotel, pousada. Eu gosto de uma pousada. É, Eu claro. adoro uma pousada. Eu vou com a minha esposa. Eu amo ir para a pousada. Como ele falou, É pousada, maravilhoso. local de descanso. Então você tem uma liberdade maior. O hotel, você sabe que não tem liberdade de você entrar, opa, deixa eu ver se tem alguém filmando a gente. E quando alguém vê você, complicado. pastor, saindo do motel, ele vai generalizar você como alguém que está frequentando um local que é biblicamente não recomendado. Nós estamos falando do pecado. O fulano está com a Não esposa convém, dele. tudo bem, Não isso, mas convém. Não, pastor, exatamente. só uma coisa. É o que o pastor Biblicamente Justino não é falou. recomendado, não. que não tá na A Bíblia palavra não isso. recomenda nada A Bíblia contra não motel. fala. Sim, Não, senhor. Sim, senhor. deixa eu- Fugir da aparência do mal. Não, mas Fugir não da da aparência do palavra, mal. não. Deixa eu Fugir puxar da para cá uma aparência do mal. pergunta. Deixa eu puxar para cá uma pergunta do Bruno, que eu acho que tem o mesmo, talvez, conceito da pergunta dele, mas tira fora a questão do sexo, que eu acho que simplifica um pouco. Porque eu acho que todos nós estamos falando e está tudo certo que nós estamos falando. Porém, por exemplo, eu quero ir jantar com a minha mulher. Eu levo ela num restaurante mais normal, ou eu levo num bar que sempre tem samba e tudo mais. E eu vou comer bife à milanesa nos dois. O ambiente, às vezes, pode passar uma ideia errada sua. É isso que eu acho que o pastor estava falando. Então, vamos lá. Então, agora, é pecado, Bruno? Não é. Se o seu carro tem o filme, você abra o vidro para que alguém veja o seu carro e não está com a esposa. E não, exatamente. Entendeu? Fuja Não, da eu sei, aparência. mas é isso que eu estou falando. Fuja da da aparência aparência, do mal, é com a exatamente. esposa. Mas é Mas você complicado, precisa forçar algumas situações, mas nada contra. Eu falei para o Bruno Claro. no começo, Bruno, leva agora. Se é perto da sua casa, é um negócio que você tem, poxa, tem segundos pensamentos, se tu tá ligando Vai porque tu tá escandalizar? incomodado, Tá, não vai. não faça. Não vai. Exatamente. É isso aí. Né? Se a Agora, consciência te é condena, pecado, você presente. não é. Não Vai é com a sua pecado. esposa, mas não é. Eu acho Mas é que melhor isso pousada, que a gente André. pode falar. André, fala pra ele ir pra pousada. Vamos pra pousada, Vamos Bruno, pra acabou. pousada. Muriqui, Se tu Muriqui. ligasse pra gente, Deixa eu falar pra ele, peraí. aqui, ó, ali, vamos ali. O Thiago tá ouvindo isso E vai pra e vai pousada. botão de capeta agora pra pousada e pra hotel. Cuidado, ora antes. Com certeza, tem que olhar. Alfredo, presta atenção. Deixa eu falar pro rapaz ali. Querido, na pousada também tem sauna, tem piscina, tem tudo. Vai com tudo, tá bom, Bruno? Olha aqui, ó. Vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver. Essa aqui é fantástica. E acho que eu deixo essa pergunta, a gente vai para o próximo bloco. Eu não sei se os pastores conhecem aqui o pastor Elvis Breves. Ele já esteve conosco aqui no Antenados. Vem de vez em quando, gente boa, gosto muito. Um grande abraço, Elvis, sempre assiste o Antenados. O Elvis está aí na capa, vamos dizer assim, na frente dos maiores sites hoje evangélico, porque ele sempre tem uns vídeos meio malucões, de crente ninja, que na hora do culto joga o negócio e some. O último vídeo dele agora, ele abriu a Bíblia, pegou um garfo e uma faca, cortou e começou a comer a Bíblia no sentido de querer passar, e foi um negócio viral. Todo mundo começou a botar foto na frente, bombou na internet, falando assim, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Ele queria passar, como outros pastores fizeram antes, e eu quero que a gente fale, já tem pastor que cheirou a Bíblia. O pastor Lucinho, ele chegou e cheirou a Bíblia. Olha, eu sou viciado, baseado na palavra de Deus. O que vocês acham um pouco dessas ações virais de internet? E será que isso está passando a mensagem que eles querem passar? Ou isso, às vezes, escandaliza demais? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já.
Estamos de volta no Antenados na Geral de sexta-feira, perguntas e respostas. Você tem uma pergunta, uma curiosidade? Manda pra gente, nós vamos tentar responder. O último bloco bombou aqui. Eu falei que eu nunca vi a gente falar tanto de motel, passou tanto falar de motel como a gente falou no último bloco aqui. Mas essa pergunta é interessante. Há tempos atrás, o pastor Lucinho está aqui na imagem no computador, não sei se tem como mostrar, ele já fez uma imagem que bombou na internet, onde ele cheirava a Bíblia. E ele, enfim, fez um paralelo, quero me viciar na palavra de Deus e tudo mais. E ele colocou, está aqui, está na internet, o pessoal em casa está assistindo. E essa imagem repercutiu muito em todos os sites, até sites que não são evangélicos. Daí o pastor Elvis Breves, amigo nosso, está sempre aqui também, ele fez esse segundo aqui, não sei se tem como mostrar, que ele pega a Bíblia, bota em cima de um prato, garfo e faca, ele corta e come as páginas da Bíblia e fala, precisamos nos alimentar da palavra de Deus e por aí vai, não sei o quê. Isso bomba na internet, vira algo viral, todo mundo vê e tudo mais. Algumas pessoas se sentem até ofendidas por isso. Poxa, está cortando a página da Bíblia, outro está cheirando a Bíblia não é, você está comparando a Bíblia, a palavra de Deus, com cocaína. Pastores, o que vocês acham disso? Acho que para jovem, internet é uma ação legal, talvez, né, alerta a eles que a gente precisa ler, ou vocês acham que, não, André, não tem nada a ver? Lembrando que isso é voltado para jovem, né? Olha bem, é para a internet. O jovem é o futuro pregador de amanhã. Isso é uma apelação. Na verdade, comer a Bíblia, literalmente, não é. Olha, Elvis, tu ia apanhar se tivesse aqui. A Bíblia é comer espiritualmente. Não é a letra mata. Letra morre. Pode até ficar doente comer esse papel. Papel, todo mundo botou a mão, todo mundo. Pode até passar mal aí pro hospital aí. Que é isso, cara? Comi papel, comi a Bíblia, é maluco, interna. Porque o que se come ali é a essência, é a revelação de Deus. E cheirar, isso é uma afronta. Fazer uma simulação que a Bíblia é cocaína, isso é uma afronta. A Bíblia é um livro sagrado e deve ser respeitado. Eu acho que, assim, são coisas distintas. Primeira pergunta, essas formas, né, são válidas? Eu acho que as formas são válidas. Você contemporizar, você trazer para os dias de hoje, isso é ótimo. Em relação à Bíblia, do pastor Elvis, eu acho normal. Comer a Bíblia eu achei fantástico. Eu, como jovem, eu dei retweet, assim, like, botei para todo mundo ver. O pastor Elvis sabe que ele não está comendo mesmo o papel, não é isso. Né? É a parte para a pessoa entender. Enfim, chama atenção, agora, a imagem chama atenção e ali passa a mensagem. Agora, já a parte do pastor Lucinho, eu acho que já é um pouco diferente, porque, primeiro, você, na cocaína, que ele é um vício. Vício você perde, correto? Você pode deixar, existem ex-viciados, correto? Agora, você comparar aquilo com a Bíblia, ninguém, pelo menos a palavra é essa, a ideia é que ninguém deixe de ser viciado. Então, se você é viciado na Bíblia, um dia você pode não ser mais. Eu penso que essa comparação foi muito infeliz. Eu não concordo. Mas as diversas comparações, as atualizações, eu acho benéficas, sim, para que o povo entenda. Agora, volto a dizer o que eu falei no começo. O equilíbrio é a melhor coisa. Você tem que saber, até porque, André, você quando coloca isso, né, numa rede, na internet, quem coloca sabe a dimensão disso. Então você tem daqui que ter a pouco vai ter gente batendo no liquidificador e tomando a Bíblia. E aí fica... Mas acho que é válido assim, fazendo uma vitaminada de Bíblia aí, sopa de letrinhas. Olha bem, nós não podemos usar de artimanha de dizer que isso é um método novo e colocar a Bíblia de uma maneira em que ela está sendo colocada. Nós não podemos sair por aí inventando qualquer coisa, com desculpa que é para ganhar alma, que é para os jovens. Não, a Bíblia ela tem regras, normas celestiais, de santidade, de temor. Pode vulgarizar. Deixa eu levantar uma pergunta, pastor Alfredo, eu quero que você responda também. Os dois estão dentro da palavra. Não é. São homens de Deus, deixa eu levantar. Não, eles fizeram isso com bom intuito. Não estamos falando que não são homens de Deus. Deixa eu levantar uma pergunta que eu acho interessante. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se no Brasil tem isso, talvez o bispo saiba me dizer, mas eu sei que nos Estados Unidos, se você pegar queimar uma bandeira americana, pisotear, fazer algum tipo de cortá-la, você pode ser preso. É um crime porque você está passando uma mensagem fazendo aquilo. Você acha que fazer isso com a palavra de Deus, sendo Bíblia, sendo no iPad, eu não estou falando do formato da Bíblia, se é em papel, se é digital, mas você cortar, você cheirar, você pisar, vocês acreditam que pode ter um pecado? Não pecado, mas não é... Porque se isso for feito com a bandeira americana, cadeia pode dar. Com a Bíblia, você acha que na lei espiritual ou na lei de Deus pode talvez estar transgredindo alguma regra? Elias, deixa eu fazer uma pergunta. Qual a diferença de farinha de trigo para papiro naquela época? O homem está dando a palavra. A Bíblia diz que o Senhor chama as coisas loucas desse mundo. Ele quer comer Bíblia, é problema dele. Ninguém
entendi. Tá chamando atenção. E ele fez isso para chamar atenção. Ele tem que ter um respeito espiritual, pessoal e intransferível da palavra de Deus. Isso quem vai julgar é Deus. Farinha de trigo e papiro. Não, mas o cara quer comer Bíblia, é problema dele. Eu sou uma pessoa que eu não sou contra nem a favor. Eu acho que, como diz aí num ditado popular muito velho, cada louco a sua mania. Eles estão dentro da palavra, porque a Bíblia diz que o Senhor chamou as coisas loucas desse mundo. Ele quer ser louco, ele acha que vai atingir alguns loucos. Deixa eu responder o pastor André. Uma coisa, deixa eu falar uma coisa ele conseguiu fazer. Se ele tivesse... E eu acredito assim, por conhecer um pouco de internet, tivesse botado a frase bíblica, Não vamos surtiria alimentar... efeito. 10 pessoas iam ver, ok. Exatamente. Isso aqui mais de 100 mil pessoas já deram like, todo mundo já leu. Vem cá. Chamou a atenção. Nosso Embora... Deus é um Deus de loucura. A Bíblia diz que nós somos salvos pela loucura da pregação do Evangelho. Então, nosso Deus é um Deus de loucura. André, Se foi Deus que mandou ele fazer, eu quero ver quem é que vai Deixa eu criticar isso. responder. Deixa eu responder aqui Deus o pastor André. Deixa eu responder ao pastor André. No tocante à lei da bandeira eu quero só sobre esse tema. Respeita-se essa bandeira. Símbolo do país, como se fosse o próprio país. Respeita-se essa bandeira. Ela é um símbolo nosso. Então, quem desrespeitar ela vai ser punido. Então, se eu tenho a Bíblia como minha regra de fé, como livro sagrado, eu respeito ela. Então, se eu respeito ela por causa das leis de Deus, das normas de Deus, da santidade de Deus, é a palavra de Deus, então, se eu deixo de respeitar ela, esse temor já não existe mais. Esse respeito pelas normas de Deus já não existe mais. Então, eu vou tratar esse livro como um livro qualquer e vou fazer qualquer besteira. Mas ela fechada é como um livro qualquer, pastor. André, Não. A Bíblia fechada Vamos aqui, vamos ver aqui. Vamos ver. André, Vamos para o pastor Antônio aqui. presta primeiro. atenção. A Bíblia diz, por fim dos dias, né, que está voltando para Jesus buscar a igreja e aparecer de tudo. E, se possível, até os escolhidos a ser enganados. O que acontece? Eu, quando eu não era crente, eu fui criado na igreja, desviei, você conhece mais ou menos a história, voltei com 13 anos, mais ou menos, para a casa do Senhor, mas eu sempre respeitei um folheto que me dava na rua. Às vezes eu estava cheirado, porque eu fumava, cheirei muita maconha, fumei muita maconha, cheirei brisola, morar em favela, é complicado. Então, isso aí é de bandeja, sempre tem. Você querendo ou não, se vicia. Então, o que acontece? Mas sempre quando me dava um papel, eu pegava esse papel, colocava no bolso, guardava com o maior carinho. Eu acho que a palavra de Deus, pela pessoa banalizar muito, hoje está muito acreditado no Evangelho. A pessoa, você crente que nem esse fulano, você crente que nem aquilo, você crente que nem... Aí a pessoa atrapalha quem quer entrar. Eu acho que nós, como pastores, nós temos que passar a ideia que a palavra de Deus é santa, fechada ou aberta. Não pode fazer essas coisas, porque isso atrapalha. O ímpio não entende isso. Nós temos a mente aberta. O senhor conhece a Bíblia, eu conheço. Sou ímpio não, pastor. Muito crente não entende então, isso. nós conhecemos a palavra de Deus. E o cara que não conhece nada de Bíblia, vai entender isso aonde? Onde que ele vai entender isso? Mas exatamente. Quando que ele vai entrar para a igreja? Ele quis chamar atenção para quem não conhece. Sei lá, mas é complicado. Ele quis atingir quem não conhece. E tem mais, olha só, eu não acredito nesses a vídeos. Bíblia é uma cocaína? André, eu não acredito nesses vídeos com tanto acesso. O que cheirou é porque a Bíblia diz que o Senhor Se a letra morta comer a Bíblia, com uma oferta de aroma suave. É que nem mandar alguém arrancar o olho. É complicado. É que nem mandar alguém arrancar o olho, isso é letra morta. Não, mas a gente não pode ser literal nisso, pastor. Eu acho o seguinte, quando lê, né, quando a gente fala nas nossas igrejas de que a gente tem que comer realmente a Bíblia, a gente sabe que não é comer o papel. E o pastor Elvis, inteligente como ele, sabe quando sim, colocou... Pastor, sim, mas não estou falando isso. Sim, mas deixa eu concluir. Ele usou um artifício para chamar a atenção. E eu tenho certeza que dentro desse site, dentro desse blog, seja lá o que for, ele vai jogar um versículo, ele vai chamar a pessoa. Não, e ele fez isso. Ele faz isso, ele sempre faz isso. É um cara... Então a ideia do site, inclusive do site dele, do pastor Elvis, é essa: é chamar a atenção para a palavra. São métodos que você usa. Eu penso que no caso do pastor Elvis, em momento nenhum teve um desrespeito com a Deixa eu levantar uma pergunta que tem a ver com isso, embora não foi esse o caso do pastor Elvis ou do outro pastor. Sobre essa questão da intenção, e eu também entendo o bispo quando ele fala isso. Calma aí, gente, a gente também tem que ter um limite. Chamar atenção, então pega uma mulher, bota ela nua, bota um versículo nela, todo mundo vai ver, vai ser em todos os sites. É assim que movimentos feministas fazem isso. Quer chamar atenção, ela tira o peito para fora, entrou na catedral lá, quando o Papa falou assim, chamei a atenção. A gente tem que entender também o seguinte, qual é o limite do respeito à Bíblia, à palavra de Deus? E quando eu falo assim, o limite é o seguinte, o zelo. Até que ponto temos que ter zelo para chamar a atenção? Mas o que você falou também é bíblico. Deus fez isso com Isaías.
Isaías capítulo 20. Então, cheio de irmã aí, então, com o pé de fora aí chamando atenção pro Deus fez culto. isso para chamar a atenção do povo de Israel. Abre a Bíblia, Isaías 20, lê aí. Ô, meu filho, eu conheço palavra, hein? Não fica com coisa não, que quem tiver, pega a palavra e lê. Deus, Sim, uma vez o pastor falou que eu não podia pregar porque eu não usei Mas gravata. você Eu falei, está meu irmão, comparando não, essa tudo bem, passagem mas de Isaías 20 Deus com o que fez ele isso citou para agora aqui? chamar a atenção do povo. É uma loucura. É uma loucura. Agora eu vou falar com o pastor que simbolizou comendo a Bíblia. Não, eu acho que o pastor Elvis, como o pastor Luciano, não Pega a quiseram Bíblia, criar uma Isaías 20 regra em aí. cima disso. Tá? Eles não quiseram Não, criar o uma intuito regra dele em é cima livre. disso. Eu quero fazer Foi uma questão, barulho. Foi uma questão de Barulho. momento, exatamente. Não é, a fé dele não está baseada nisso, gente. Não, e eu só Nesse digo o ato seguinte, em si. a gente tem que ter cuidado, né? Porque daqui nós a pouco estamos vai ter gente falando- aloprando. Exatamente. Essa é a palavra, Mas eu começar a acho que tem que ter aloprar. Nós estamos falando Mas sobre o que o eu- ato. mas nós não, estamos mas o que eu- falando sobre André, sobre a André, pessoa, André, pastor. Deixa eu só terminar. Não, eu estou dizendo o seguinte, mas ele fez com um porquê. Ele não fez a troco de nada. O que eu estou falando é o seguinte. querido, mas Agora, é o o que o equilíbrio, pastor André falou, o cara e vai o botar uma mulher limite... nua ali, Não, deixa eu com versículo terminar. bíblico. Deixa eu terminar, mas ele pastor. fez com uma intenção. Sim, mas o que o André está falando é o seguinte, que precisa haver um limite. Tudo, a gente tá, Justamente. são opiniões que cada um tem aqui, a gente é livre para isso. Agora, que existe, que precisa do limite, é claro que sim. Mas o Precisa Evangelho do- de Jesus do- é do simples, cuidado, gente. Não do precisa disso aí, zelo. não. O Evangelho de Jesus é simples. Isso aí, gente, é só andar. Tu vai pro interior aí, tem pastor falando Jesus e tá salvando, tá batizando com o Espírito Santo. Gente, isso aí é conversa. Sabe por quê? Olha só, é a minha opinião. É a minha opinião, então tem que me ouvir. O que acontece? Presta Glória a atenção. Deus. Eu acho. Outra coisa, esses vídeos. O cara bota uma porcaria no vídeo, aí parece mais de não sei quantos mil acessos. Aí o cara fala, Jesus está voltando e ele te ama. Não parece três acessos. Tem alguma coisa, tem alguma treta aí. Eles estão arrumando um jeito. Esses vídeos tanto acessados, tem treta. Não é Um normal. fala com o Não outro, é pastor. normal. Um fala Não com é o cara, normal. mas viu o pastor Não é com uma normal. Bíblia, aí Não é vai- normal. Porque as coisas boas não estão tendo acesso e as coisas ruins demais. Não, tá tendo mas- acesso. mas é que eu Tem queria acesso, te- sim. Não, É não, um cara. Eu tenho um vídeo lá no YouTube. Eu tenho bastante vídeo que meu filho colocou. Eu tenho YouTube lá cantando um hino abençoado lá. Se você for olhar, tem 18 acessos. E aí? Ah, mas depende, pastor, do seu... Se o Gangue Style tem 1 bilhão, eu não vou entender. Temos treta, meu Vamos irmão, pro rápido temos break. treta. Vamos pro rápido break daqui a pouco. Que Deixa eu voltar aqui. Daqui a pouco a gente E não forcei a volta. barra, não forcei a barra. Botei lá e deixei pro povo Vamos pro ver. rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já. Mas- Estamos de volta, último bloco já do Antenados na Geral. Passou rapidinho, o debate está muito bom. Você pode participar, dá tempo, estamos ao vivo. Pega o telefone, liga pra gente, manda um SMS, um e-mail ou participa pelas redes sociais. Eu quero agradecer centenas de pessoas de fato que estão mandando perguntas aqui pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter. Muito obrigado pela participação de vocês em todo o Brasil. Eu estou tentando acessar aqui a internet, se eu conseguir eu aviso para o pessoal filmar, mas também está rolando na internet uma imagem de uma criança muçulmana com uma burca e em algum local no Oriente Médio, por isso que eu queria abrir aqui para noticiar melhor sem falar besteira, onde o líder muçulmano daquele local, ele restringiu mais ainda a questão da vestimenta, falou que até criança deveria usar a burca fechada, só botar. E tem algumas criancinhas mesmo pequenininhas, às vezes até de colo, com burcas todas cobertas. Aí isso gerou revolta e tudo, eu fui ler alguns comentários das pessoas e um comentário me chamou também um pouco a atenção, porque uma pessoa aparentemente não era cristã, mas falou assim que foi um negócio até que nos alertou, falou o seguinte, olha, vocês evangélicos estão falando aí dos muçulmanos, não sei o que lá, mas está cheio de igreja de vocês, onde criança usa paletó, o cara garoto de 3 anos está de paletó, gravata, a menina está cheia de roupão, com coisa aqui, com cabelo que não pode crescer. Qual é a diferença? E aí, quando eu li, doeu aquele troço no meu coração, porque às vezes a gente fala que os outros são fundamentalistas, não são flexíveis, e nós praticamos isso também. Concorda ou discorda? Concordo plenamente. O fundamentalismo há em todos os lados. Então, qual a diferença da criança com um burca, pequenininha lá, e o pequeno sendo obrigado a usar um terno e a menina sendo obrigada a usar um vestidão e roupa até aqui? Qual a diferença? Para mim, não há diferença nenhuma. É a mesma coisa. Fundamentalismo. Agora, a gente tem que respeitar a doutrina tanto dos muçulmanos, né, tanto dos evangélicos que se portam assim. Em momento nenhum eu vou criticar. Agora, isso a gente tem que entender que também não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina de homem. E você tem que respeitar. Se a igreja Algo social, sim. Sim, em momento, na igreja onde eu sou pastor, na rua tem uma igreja que eles adotam assim. Né? As mulheres andam de véu e tudo. Deixa lá, tá tranquilo. Qual o problema que há nisso? Eu não penso. Agora, a gente não pode vamos satanalizar
o muçulmano, porque faz isso, e nós, não, mas é diferente. Mas aqui é uma cultura nossa, é uma doutrina nossa. Não, deles também é uma cultura e tem que ser respeitado da mesma forma. Eu penso Pastor assim. Luciano, deixa eu fazer uma pergunta nessa comparação aí. A criança que o evangelho, que não é muitos aqui mais no Brasil, que são radicais e obriga essa criança a usar o terno e gravata e a menina a usar aquele vestidão, eu já vi essas meninas e esses meninos se desviarem. E hoje são desviados, alguns voltaram para outras igrejas mais liberal. Tudo bem. E o muçulmano? E se essa criança quiser sair, se ela quiser não mais ser... Deixa eu responder o senhor. Eu acho você sabe que, assim, que a sentença é morte. Não, sim, mas assim, deixa eu responder. Não é essa liberdade. O senhor me fez uma pergunta. Não pode fazer essa comparação aqui. Não, o senhor me fez uma pergunta. O que o André falou foi o seguinte. Ele colocou duas situações, do muçulmano e do evangélico que se porta assim. Uma resposta que chamou a atenção dele. Sei, mas o pastor fez a comparação. Sim, mas deixa eu pode terminar. haver essa comparação. Agora, não, mas a comparação que fez foi o André que falou. Eu não tenho nada a ver, não. Eu falei de um comentário. Mas Mas o seguinte, falou, qual é a diferença? Mas foi ter uma pessoa na internet que falou assim, qual é a diferença? Eu vejo nos dois casos obrigatoriedade. Deixa eu terminar, eu queria só terminar. Mas o bispo levantou uma coisa interessante. Mas eu Falou, queria só André, terminar, um André. tem a opção de não usar, o outro não tem. Não, sim, mas olha só, verdade. o meu ponto de vista, o André me fez uma pergunta pra gente, porque uma resposta, que alguém fala, vocês evangélicos falam assim dos Mas vocês muçulmanos, também fazem. mas vocês também fazem. A isso aí, comparação, eu entendi. pastor, não foi eu que fiz. Eu entendi. Ele dá resposta... Não, irmão, deixa o que eu eu terminar, falei, pastor. mas Deixa eu terminar. o irmão está falando algo que não é verdadeiro. O senhor falou que eu não posso fazer a comparação. Não, o senhor falou que é a mesma coisa. Qual a diferença? Aí eu estou dizendo, há diferença Não, sim. na sua opinião, na minha não há. A gente está mas no é notório, debate. essa Na diferença é sua minha opinião. Isso é público e notório. O senhor acha que há diferença? Isso. Na vestimenta, na obrigatoriedade para os Sim. dois? Claro que não. Não há diferença. Agora, você não entendeu. Também, um de cada vez. Vamos ver com o pastor Luciano primeiro. o passo seguinte, que aí o que o senhor fala, aí já é outra coisa. A gente tem que ir por parte. A parte da vestimenta é uma, a obrigatoriedade é uma, igual para ambas as partes. Iguais para ambas as partes. Sendo que o pós... Isso, se a pessoa vai se desviar ou se o muçulmano não pode desviar, para mim, abre outra discussão. É outra discussão. Não cabe na comparação que eu fiz. A comparação eu fiz apenas em relação a vestimenta. Pergunta que ele fez. Só e tão somente em relação a isso. Eu vou pedir para ele botar a imagem aqui, só para vocês verem também, sobre essa imagem que está estampada nos sites de uma criança, e tem outras crianças mais fechado ainda, bebezinho, mas existe também em algumas igrejas evangélicas esse tipo de, não necessariamente com a cara, mas é terno e tudo. Eu entendo que existe exagero, mas, enfim, eu joguei para os pastores para a gente poder analisar aqui. Eu quero que você repita a pergunta. Na verdade, eu vi um comentário de um rapaz na internet, onde tinha num site que muitos evangélicos estão falando, tá vendo, que absurdo, os muçulmanos e tudo mais. E entrou uma pessoa, aparentemente não deve ser evangélica, e falou, vocês evangélicos são engraçados, estão falando dos muçulmanos e fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu fico com o que ele respondeu. Eu acho que ele levou para um lado pessoal e está dando essa divergência. Está falando de 6 e ele está falando de meia dúzia. O evangélico tem a opção de não querer usar e se desviar. O muçulmano, se não fizer, vai ficar com a cabeça lá e pode até morrer, é verdade. Mas agora, o ponto de vista dele está certo. Ô, André. Para mim é a mesma coisa. Então André, há diferença. Vamos ouvir ele disso. Então há diferença. Mas não é a diferença da roupa, pastor, é a diferença da filosofia de vida, da ideologia. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir o pastor Antônio agora. Gente, isso é fácil de dizer. Isso é fácil. Eu falei fácil também. Eu coloquei É o seguinte, fácil. é o costume deles. Se ele quer usar, usa. Mas é o que eu falei. Tá entendendo? Agora, eu sou assembleano, eu uso meu terno, não vou para a igreja. Sai da igreja, eu tiro meu terno. Meu filho usa terno, não é obrigado a usar terno. Mas, ó, tá ali. tudo não bem. é obrigado. Quer dizer, eu sou assembleano, aprendi a usar terno. O senhor gosta? Nunca vou deixar de usar terno, porque eu sou assembleano até o dedão do pé. Nunca vou deixar de ser. Eu nunca vou sair da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, até Jesus voltar. Então, cada um na sua, cada um no seu quadrado, entendeu? Perfeito. Agora, porque eu aprendi, eu vou até o fim, meu irmão. Exatamente. Porque eu aprendi. Eu lembro da Assembleia de Deus, a minha mãe levando a gente para a igreja, paralítico andava, cego via. Então, Agora, pela Assembleia de Deus, pastor, perder... eu concordo. Então, deixa eu falar o seguinte, agora comigo. Não, agora comigo. Irmão. Agora Com quantos comigo. anos o irmão parou de usar terno, então? Quantos anos? É. Eu nunca parei de usar Parou, o terno. irmão falou que se desviou. Não, mas e voltou. não foi por causa do Então, terno. foi uma decisão, não foi por causa do terno. Então, foi uma decisão. Mas uma coisa, eu como assembleano também... Mas deixa eu falar uma coisa. Uma coisa bonita, talvez... Daí eu vou falar da Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano também e eu sou até o tutano. Eu quero saber quem vai dizer que eu não sou. E não uso tão... Tá aqui, eu estou pensando, estou sem terno também. O que eu digo é o seguinte também, que eu acho que é o bonito da igreja evangélica das gerações. Quando Jesus voltar, ele vai falar assim, André, tu quer ficar aí na Assembleia de Deus ou tu quer vir para o céu? Eu falei, Senhor, eu quero ir para o céu. Isso aí.
isso. Então, eu acho que às vezes... Mas a Assembleia não pode... André, Não, entendeu? rapidinho, Às vezes a gente... E eu não estou falando só da Assembleia, não. Às vezes o cara sou batista, não sei o quê. Meu irmão, no dia Jesus vai voltar. Vem aqui. Tu quer continuar sendo batista na igreja ou tu quer ir pro céu? Eu quero ir pro céu, Jesus. Terno ou sem terno? Sem terno. André, mas nós não... Nada contra o terno, pastor. Nós não podemos, rapidinho. Eu não estou falando que tem que usar terno. Eu uso meu terno porque Não, eu aprendi. e o seu filho não usa, dá pra gente ver. Rapidinho, fui Isso é ensinado, legal, fui ensinado. sim. Então, não adianta vir falar, irmão, agora tá mais moderno, deixa o negócio de terno pra lá, usa a camisa. Eu não quero usar, é uma coisa minha. Eu me sinto bem usando Não, terno. e é bonito, E fica eu mais ensino. bonito mesmo. Na verdade, pastor, Eu nunca preguei na Fica mais igreja. bonito, fica mais bonito. André, só um minuto. Entendeu? Na verdade, pastor, isso aí não é terno, não. Isso é um blazer. Não, isso aí, a gente não é estilista, né? Mas embora Claro, pareça com essa roupa de hoje. É um blazer. Deixa eu voltar aqui, ó. Quanto tempo? Produção, diz quanto tempo eu tenho aqui. Deixa pro... Ó, E olha o deixa eu sapato, abrir uma Pastor pergunta aqui. Justino está na moda agora. Moda olha o sapato nova. dele. Ó. Olha o sapato dele. Você tem um sapato desse? Não tenho sapato. Eu não tenho. também não. Ó, na Assembleia de Deus não pode não, hein? Pode não. Não, tá pisando na cabeça da serpente. André, mas eu Tá sou... dentro da palavra. André, mas eu sou do interior. Deixa eu trazer uma pergunta aqui. O homem é vaqueiro, rapaz. Eu estou fazendo aqui um alinhavo aqui de tudo da internet também, mas uma coisa muito interessante, e eu vou tentar achar aqui também, está aqui a mensagem que estampa aqui, deixa eu até abrir para poder a câmera filmar também. Eu estou mostrando tudo na câmera hoje para o pessoal em casa ver, que às vezes alguns não conseguem acompanhar. O que acontece? Um pastor, e aí a gente vai ter que respeitar a cultura e tudo mais, mas o que ele resolveu fazer? E essa não é uma iniciativa única, já tiveram iniciativas parecidas com essa. Ele pegou a Bíblia e está reescrevendo a Bíblia em uma linguagem freestyle. Ele parece, pela imagem que eu vi, ele parece ser um pastor bem alternativo, da cultura hip hop, ele tem alargador, tatuado e tudo mais, de um jeito mais fácil de se entender. Existe uma versão, eu não chamo de versão bíblica, na verdade, né? Existe uma Bíblia parafraseada hoje, que foi feita nos Estados Unidos, chamada The Message, em português é a mensagem, que é um negócio muito bonito. Ele pegou a Bíblia e botou na linguagem de hoje em modo de poesia, um negócio lindo de ler. Agora a gente tem que ter cuidado, porque não é a Bíblia, né? Você já foge da essência do grego, do aramaico e não sei o quê, e é meio complicado a gente dizer que é uma versão bíblica. Eu quero trazer para os pastores o que vocês acham dessa questão de pegar a Bíblia e, poxa, a linguagem é muito difícil, as pessoas não entendem as expressões, eu vou botar numa linguagem... Segundo os nordestinos, os nortistas como eu, o pessoal entende, Jesus chegou lá com uma... gente, botar isso na Bíblia, contemporizar e falar que é uma versão bíblica. Vocês são a favor ou contra disso? Eu acho que, assim, primeiro, ele reescreve, não está dizendo que é uma tradução, que é uma tradução. Ele reescreve. Aí reescreve a Bíblia em uma linguagem freestyle. Você reescrever não é a mesma coisa que você traduzir ou você ter uma versão diferente. Fazer uma reescrever é outra coisa, tá? Agora, eu acho que são... Agora, aí também eu não conheço essa versão, não conheço essa reescritura dele aí, não conheço, também eu não posso dizer. Agora, no que você pode... A gente vê no Brasil tem a nova versão internacional, né? A NVI tem a nova tradução na linguagem de hoje, que são Bíblias, é uma linguagem que facilita realmente para muita gente. Talvez para nós que estamos vivendo num contexto do evangeliquez, onde as palavras são nossas mesmo, a gente conhece, mas talvez o ímpio, ele não enxergue aquilo, não entenda aquilo. Então é válido. Não estou falando exatamente do que o pastor está fazendo. Eu não conheço. Eu também não conheço. Então eu não posso chegar e falar. Então deixa eu ler para você. Vamos conhecer agora todo o Brasil. Mateus 18, vou ler só aqui talvez o primeiro versículo. Na mesma hora, os seguidores de Jesus perguntaram: quem que tem mais moral com Deus no reino dos céus? Para responder essa pergunta com classe, ele pegou um moleque qualquer e colocou bem no meio da rodinha e explicou: quem não mudar o coração para ser como uma criança, nem a pau vai entrar no céu. Legal. Achei interessante. Gostei. Fantástico. Não mudou. Quem tem mais moral com Deus? Não mudou a mensagem. Não mudou a mensagem. Gostei. Não entra nem a pau, né, pastor? Gostei. Nem a pau não vai entrar no céu. Para vender aqui eu vou comprar um. Gostei. Não, isso que eu falo. Isso é legal para a gente ter tudo. Agora, para ter leitura... Irmãos, vamos ler a Bíblia. Abre a sua Bíblia, não sei o quê. É diferente. E lê assim. É diferente. Como uma leitura coletiva, como Bíblia. Vocês acham que isso pode ser... Realmente, aqui é um blog, não tem nada impresso, parece que é uma questão do que ele bota na internet mesmo. Talvez nem tenha a pretensão de imprimir para não criar esse atrito. Eu acho que é algo pontual, né? Ele criou isso com algo pontual. Só rapidamente, tem no seminário a gente ouviu uma coisa que eu achei interessante. Foram fazer uma tradução para uma tribo na África, bem no rincão lá da África. Aí tinha lá, branco como a neve.
Aí vai escrever isso pro africano, que o cara nunca viu neve, não tem internet, não tem... O que é neve? Aí sabe o que colocou, o que o tradutor colocou? Branco como a polpa do coco. Pronto, acabou. Eles ficaram maravilhados, porque eles conhecem como ninguém o que é a polpa do coco branco. Então a ideia foi mantida, a ideia original foi mantida, como nesse caso, e a mensagem foi passada. Mudou o sentido. Exatamente. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de coisas desse gênero aí, que eu sempre tenho uma coisa. A própria Bíblia comigo. Apocalipse fala: quem E se tirar foi uma Deus que palavra mandou? aqui. Foi Deus que mandou. Não, tudo bem, não, mas a Mas própria não Bíblia tirando. fala: quem tirar uma palavra daqui, subtrair ou adicionar não sei o quê, nem a palavra vai entrar no céu. Está escrito. Tirar o quê? Literalmente, texto. literalmente, A no mensagem caso, ficou no coração do pastor por André. grafia escrita ou também verbal? Porque quem é o pastor que não faz assim? Eu falo, bom, vou parafrasear o que o senhor quer dizer. Não, Todo mas mundo aí, faz. pastor Alfredo, eu acho que é o que o pastor falou, não mudou verdade, na isso é íntegra. verdade. Não mudou, não E mudou o Apocalipse, sentido da quando mensagem. fala tirar, ele não está falando Exatamente. friamente tirar. Por exemplo, a palavra lá está... Retirar e abduzir. Tá forte, ele colocou para outra gostei palavra sinônima. do- Não é Vem cá, tirar a ele- palavra e colocar um sinônimo. Ele está falando tirar uma palavra e colocar outra que mude o sentido do texto. Ele deixou É isso aí. sentido. Ele deixou, Perfeito, ficou legal. perfeito. E bota mais medo que como está no original, hein? Aquele que nos torna Aquele como que uma comer. criancinha, Já pensou, tá esquecendo? de Aquele modo que algum comer terá as o- páginas desse livro. O negócio Aquele que comer. O negócio é temer, bota mais medo. Aquele que comer as páginas desse livro, nem a pau. Eita, Olha aí, brincando, ó. pastor Elvis. Pastor, só pra gente terminar aqui, tem o quê? 2 minutos aí. Eu não sei se nem dá tempo da gente, enfim, falar um pouco sobre isso. Vocês viram hoje de manhã um meteorito que caiu na Rússia, fez uma bola de fogo, explodiu, pessoas foram feridas. 975 pessoas. Olha lá, porque um pedaço, acho que tinha de 30 metros de diâmetro, não era tão gigante, caiu. Não, nem Aí- chegou a cair. Nem chegou, passou perto, Eu posso explodiu falar tudo. rápido? Todo mundo está Rompeu falando, está esse acabando o mundo. Posso falar rápido? O Papa saiu, E vai esse fechar meteorito. com chave de ouro o teu Tem um negócio. minuto se eu falar isso. Eu, 6 meses convertido, estava na minha casa vendo o Jô Soares, que eu gostava muito de Jô Soares. Nem E a pau vai entrar no céu. E vai pastor. um homem do Observatório Nacional, e isso é para você que está me ouvindo, que você não viu isso que eu vi. Esse homem fala assim: Jô, parece que tem alguém no controle. São meteoritos milhões de vezes maior do que a Terra, e quando chega perto, eles desviam. Aí o Jô, tem aí, ovelha, aquela reportagem do meteorito que é o na Amazônia. Você deve saber disso. Só porque nós... Não, mas isso foi comentado. tempo Saiu no dele. jornal O inteiro. homem mostrou a reportagem, o homem foi pro olho do negócio, lá no meio, lá, do centro lá. Olha, foi devastado, queimado, não sei quantos quilômetros de floresta. Aí, hoje eu estou aqui, aí muda a reportagem, no meio do meteorito. Tudo já plantado, Deus é bom. Queridos, Deus ama o Brasil, porque o nosso caiu na Amazônia, o deles caiu lá. Então, glória a Deus. Deus está no controle. Ei, você tá abaixo. Pastor, peraí. chegamos ao final do André. treinado de hoje. Não dá para subindo os créditos. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Bispo Joel, muito obrigado pela presença. Pastor Alfredo, muito obrigado pela sua que presença. agradeço. Pastor Luciano, obrigado pela sua presença Valeu, também. Pastor Deus Antônio, abençoe. muito obrigado pela presença de Um hoje. abraço para minha mãe, Elza. Ei, obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo abraço a todos Antenados os amigos. na geral. Tchau, tchau.